Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, aleluia, digno de louvor é o nosso Deus. Grande é o cuidado dele, por isso estamos juntos mais uma vez. Glória a Deus por me trazer aqui mais uma vez nessa manhã de quarta-feira, 21 de junho. Grande é o poder de Deus, é a misericórdia. Por isso estamos juntos, para juntos agradecer ao nosso Deus, que é fiel em todo tempo. O único digno de honra, glória, louvor e exaltação é Ele. Amém, glória a Deus, desejando a todos, quantos já estão me ouvindo, os irmãos aqui de perto e os de longe também, pelo qual não nos conhecemos, mas olha aí a graça de Deus nos proporcionar essa oportunidade de estar juntos com pessoas de tão distante e até de outros países, né, para a glória de Deus. Deus, ele é assim, irmãos, ele faz coisas grandes, nos surpreende mesmo, para cumprir os propósitos dele, não é verdade? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Compartilhem, meu irmão, minha irmã, essa mensagem com outras vidas, porque todos nós necessitamos. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, em realizar a obra do Senhor, porque nós vamos ver em toda a palavra que nem sempre Deus recebeu tudo aquilo que foi feito para Ele. E pessoas que padeceram muito por ter feito de maneira errada. Nós podemos ver inúmeras passagens de pessoas que mesmo fazendo para Deus, Deus não recebeu. Então nós precisamos temer e tremer, ter muita reverência ao realizar para Deus. Amém, irmãos? Eu falo para mim, falo para você que também tem feito a obra de Deus mesmo online, mas é de Deus, não é nossa. Amém? Porque nós vamos analisar, irmãos, ali o sacrifício que Caim dá para Deus e de Abel. Deus recebe o de Abel porque vê verdade, vê pureza no coração dele, vê que ele dá ali escolhendo o melhor para Deus e vê o que Caim oferece não é bom, dá de toda forma, de todo jeito para o Senhor, é perigoso. E Deus não recebeu. Aí nós podemos analisar também, irmãos, são muitos casos. Eu não vou citar todos, logicamente, por conta do tempo, né? E a mensagem que eu vou trazer não é essa, mas Deus trouxe essa alerta ao meu coração para alertar a igreja do Senhor. E nós podemos contemplar também que foi uma coisa assim muito impactante que aconteceu ali naquela igreja onde Pedro estava ali e daquele casal, de Ananias e Safira. O Espírito Santo revela para Pedro que Ananias e Safira, aquele casal, estavam mentindo, e eles morrem ali, pois, ou seja, Deus não recebeu, porque tinha uma mentira no meio, daquele casal. A forma como eles estavam ofertando, eles estavam mentindo ao Espírito Santo de Deus. Então precisamos ter muito cuidado, e aqui Jesus vai contar algo, irmãos, que nos chama muita atenção. Essa parábola nos chama muita atenção. Então não é tudo que Deus recebe e que abençoa e que responde, não. Aqui é o próprio Jesus, irmãos, vai falar aqui, vai contar uma parábola, mas falando assim diretamente para alguém que estava dessa forma. Quem está dizendo não sou eu, é o próprio Jesus Cristo. Preste atenção. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas. Olha o cuidado, irmão. Nós precisamos ter muito cuidado com as coisas de Deus. Lucas 18. Jesus vai contar aqui a partir do 9. Lucas 18, capítulo 18, versículo de número 9. Veja que Jesus vai contar aqui a parábola do fariseu. E está falando diretamente com alguns que eram desse jeito. Olha o que Jesus diz. E disse-lhe também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar.
um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a tua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Meu Senhor da glória, tenha compaixão das nossas almas. Não foi aleatoriamente, irmãos, essa parábola. Jesus, por parábola, sempre queria ensinar algo. E o próprio texto, o próprio Jesus Cristo está dizendo aqui que tinha alguns, dizia também esta parábola, há alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E tinha, irmãos, se tinha naquela época, hoje também tem pessoas assim. É triste, é lamentável, mas nós precisamos, irmãos, refletir de que forma nós estamos fazendo para Deus. Será que nós achamos que é nós mesmos que temos capacidade de fazer as coisas corretas? Ou é Deus que tem nos ajudado? Porque ai de mim, ai de você, que se não fosse Deus, então eu não tenho, eu não posso, eu não consigo fazer se Deus não me ajudar. Se o Espírito Santo de Deus não estiver sobre mim. E a honra e a glória, o louvor e a exaltação sempre é para quem? É para Deus. Mas Jesus diz aqui que tinha alguns que confiavam. Eles tinham confiança, era em si mesmo, não era em Deus. Era em si mesmos, se achavam muito crentes, talvez. Eles criam que eram justos. Aos seus olhos, eles pensavam que era justo. Mas a partir do momento que eu penso algo sobre mim, mas não estou alinhado à palavra de Deus, eu já estou falhando, eu já estou errando perante a face de Deus. Por isso que nosso pensamento deve ser guiado por Jesus Cristo. A nossa vontade, tudo aquilo que nós vamos fazer, tem que ter um direcionamento por Deus, pela palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Não é o que eu digo, é segundo a palavra de Deus. Se for segundo a palavra de Deus, Ele honra. Se for segundo a palavra de Deus, Deus derrama graça. Se for segundo a palavra de Deus, Deus vai abençoar grandemente. Agora, quando é o meu eu que está prevalecendo, quando é a tua vontade que prevalece e não é de acordo com a vontade de Deus, próprio Jesus Cristo não recebe. E veja que Jesus começa dizendo que eles se sentiam, eles criam, só na mente deles mesmos, só na mente dele mesmo, porque Jesus não aprova esse tipo de comportamento. Na mente deles eles se achavam justos, desprezavam os outros, eles desprezavam os outros, quando que Jesus ensina, irmãos, a unir uns com os outros, a ter união, a ter, irmãos, amor. E ainda diz mais que não tem que ser fingido. Então, mas eles desprezavam, ou seja, descartavam, abandonavam os outros, porque eles sim se sentiam melhores. Jesus contou justamente por isso. Aí Jesus vai e diz que tinha 2 homens que subiram ao templo, dando essa parábola aqui, por exemplo, para ver se eles acordavam, para ver, analisar, refletir sobre a própria vida dele. Aí ele diz, um fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou. Ele começa bem a oração, rendendo graças a Deus, porque é dessa forma mesmo que entramos na presença de Deus, rendendo graças sempre a Ele. Começou bem, irmãos, e terminou muito mal a oração dele, porque ele se achou, ele se exaltou. Você pode meditar durante o dia todo sobre esse texto, você vai ver aqui que tem lições tremendas, irmãos. É porque o tempo, infelizmente, não nos dá para falar mais sobre esse texto, mas isso aqui é seríssimo. Então, observa que nem toda oração Jesus recebe. Uma pessoa se exaltando, se sentindo melhor do que os outros.
Ele contou porque tinha gente assim. O texto é nítido, irmãos, é claro. Jesus contou justamente que tinha pessoas se sentindo melhor do que os outros, se sentindo justa, mais do que todo mundo, e desprezando os outros. Deus não aprova esse tipo de comportamento, irmãos, de forma nenhuma. E ele diz que, porque, aí ele já começa a julgar, viu? Aqui ele está julgando e é feio. Ele diz, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele só acusou, aqui na oração dele foi só de acusação. Então Jesus, ele não se agrada, irmãos, quando nós entramos na presença dele para acusar alguém, mas sim interceder. Sabe por quê? Porque Jesus não chamou acusadores, mas intercessores. E este homem está só acusando o tempo todo. E Jesus não aprova esse tipo de comportamento de forma nenhuma. Nunca aprovou, nem lá no passado e nem hoje também ele não aprova. Você quer que Jesus receba a sua oração? Pai, tenha compaixão, tenha misericórdia. Sabe por quê? Que Jesus aqui vai dar o exemplo, irmãos. Terminando, só para concluir, o do fariseu, a oração dele. Que coisa triste, irmãos. Aí no 12, jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Jejuar, irmãos, é uma obrigação, é uma necessidade do cristão, mas não para ele ficar falando, olha, eu estou jejuando. Falar para todo mundo que a própria Bíblia diz também que Deus não recebe esse tipo de jejum. Aqui mesmo já ficou. Aqui mesmo já recebeu, né? Aliás, aqui mesmo já recebeu o seu galardão, porque está demonstrando para todos que está jejuando. Por isso nós precisamos prestar atenção em toda a Escritura. Aqui mesmo já recebeu o seu galardão. Jesus não se agrada. Diz que é para lavar o rosto e nem demonstrar que está jejuando. Não pode ficar dizendo para todo mundo que está jejuando, a não ser que seja um propósito para a igreja toda. Aí é diferente. Mas se a pessoa está em particular com Deus, fica ela e Deus. Deus vai recompensar secretamente. E é uma necessidade do cristão, mas não para ficar dizendo. Se exaltando porque tem alguém ouvindo. Aí ele diz também, ele diz que jejuma 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo, os dízimos, irmãos. É outra necessidade que o cristão tem que fazer conforme está escrito. Os que não fazem, que Deus tenha compaixão. Temos que devolver e devolver com amor e com prazer. Que se você devolve por medo de alguma coisa de ruim acontecer, nem Deus recebe, irmão. Deus não é tudo que Deus recebe. Tem que ser com amor, com o coração aberto, em agradecimento, porque Deus tem te dado muito mais. E você vai lembrar que é para a obra de Deus, que é para a casa do Senhor. Porque imagine se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, que seria do ministério aqui, que precisa sim de pessoas para ajudar na obra do Senhor. Que Deus jogue por terra esse espírito de avareza que está em muitos. No final nós vamos orar. Mas a poder do sangue de Jesus Cristo, irmão, nós precisamos prestar atenção em toda a palavra de Deus. Deus te dá muito mais, você fica com muito mais. Então, pedir a Deus, Senhor, tira essa avareza do meu coração. Preciso ajudar a obra do Senhor com amor no meu coração, por o Senhor estar me dando. Foi o Senhor que abriu a porta, foi o Senhor Deus que me deu. Me ajuda a dar com amor, com sinceridade, com verdade. Não me esquivando, porque o Senhor não abençoa. E aí, irmãos, vamos para o publicano. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia. Irmãos, por onde é que nós vamos ter misericórdia de Deus? Porque se é a misericórdia dele que me levanta todos os dias, que me faz andar, que me faz respirar. Então, o único, irmãos, que orou aqui, conformidade à palavra de Deus, foi esse homem. Que ele estava aqui acusando que não era como ele, se sentindo melhor. E Jesus sempre, irmãos, sempre vai estar do lado do humilde. Sempre vai estar do lado que é sincero em suas orações. Por mais que ele diga, ô Senhor, eu nem sei orar direito, mas me ensina. Jesus está ouvindo porque está vendo verdade.
Qual a oração que Deus recebe? Você pode perguntar, minha irmã, qual é a oração que Deus recebe? A oração que é feita com verdade, a oração que é feita com sinceridade, não com exaltação, se sentindo tal e desprezando e menosprezando todos, se sentindo ele melhor do que todos e menosprezando os outros, ou se exaltando de alguma forma, que você vê que Jesus aqui conta essa parábola porque tinha pessoas assim, foi para que eles viessem acordar. Então não é tudo que Jesus recebe. Mais um alerta para mim e para você, não é tudo que Jesus recebe que responde não. Precisamos fazer, mas fazer, irmãos, com verdade, com sinceridade, com humildade, para que ele receba. E aí, para nós encerrarmos e orarmos, irmãos, no 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que se a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Eu acho lindo, irmãos, quando eu encontro alguém humilde, que diz, eu não sei fazer isso, eu não sei, que é sincero, irmãos, não tem coisa mais bonita não, de que a humildade do ser humano, que quer aprender, eu quero aprender com o meu mestre, eu quero aprender com ele, para que ele venha me responder quando eu orar, e não achar que já sei muito, porque quando eu penso assim, eu estou perdida. Amém, irmãos? Vamos orar, que Deus tenha compaixão, que Deus tenha misericórdia de mim, nos justifique como justificou aqui. Este homem se colocou na posição de pecador, porque é o que somos, erramos, falhamos todos os dias, mas Deus nos justifica como justificou este homem, porque reconheceu a soberania de Deus e foi sincero em sua oração. Amém? Oremos ao Senhor. Pai justo, Pai santo, Pai querido, Pai amado, obrigada, meu Deus, por falar conosco desta forma. Nós necessitamos de aprender, Pai, de ser humilde para que o Senhor venha nos responder. Não deixa que a soberba, a arrogância, meu Deus, tome conta do nosso ser. Deus, eu entrego todas essas vidas em Tuas mãos, agradecendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém.